Capítulo 1001 Cachoeira na Montanha Divina. Ansem perseguiu o rei dos macacos, mas, novamente, ele não conseguiu acompanhar. Ele poderia jurar que o demônio símio estava trapaceando e, em pouco tempo, havia desaparecido completamente de vista. Mas com a morte do rei, os outros macacos ainda tentaram atacar Ansem. Depois de selar seu sétimo sentido, ele se escondeu. Quando a visão voltou para eles, eles vasculharam e procuraram por Ansem, mas não conseguiram encontrá-lo. Não muito preocupados em estabelecer uma caçada, eles simplesmente foram embora. Vou te encontrar agora. Acreditando que eles estavam voltando para casa, Ansem decidiu seguir os macacos. Após 10 milhas de viagem, ele viu uma grande montanha que muitos dos macacos estavam escalando. Ansem admirou a grandeza da montanha e ficou maravilhado com o espetáculo. Seu pico estava alinhado acima das nuvens e havia uma enorme cachoeira. Foi incrivelmente lindo. Se eu tivesse que apostar, diria que o rei dos macacos mora aqui, disse Ansem para si mesmo. E então pensou, agora eu sei onde você mora. Se você aparecer e perturbar meu povo novamente, eu voltarei. Vou matar seus filhos e todos os seus netos. Vamos ver quem está rindo então. Ansem aproximou-se da montanha e, à medida que o seu senso de escala melhorou, ele percebeu quão enorme a montanha realmente era. Ele não conseguia nem ver o pico. A cachoeira prateada veio de algum lugar acima das nuvens e parecia um dragão prateado descendo dos céus. Estranho. Eu me pergunto de onde vem a água. Ansem olhou em volta e percebeu que realmente era apenas uma única montanha cercada pelos bosques da floresta Thor. Não era uma cordilheira. Uma montanha solitária, com uma cachoeira espetacular como aquela, era estranha aos olhos de Ansem. A água vem do céu. Ansem pensou, mas rapidamente desconsiderou a ideia como ridícula. Ansem voltou sua atenção para os macacos que escalavam a montanha. Curiosamente, todos se dirigiam para aquela cachoeira e, quando alcançaram, foram além dela. O interesse de Ansem foi capturado pela visão, e ele queria ver exatamente o que eles estavam fazendo e como estavam desaparecendo na cachoeira. Após outro momento de contemplação, Ansem decidiu verificar pessoalmente a cachoeira. Então, ele começou a escalar a montanha, indo para lá ao lado dos macacos azuis que ainda não o notaram. Os macacos não conseguiram vencê-lo em uma luta, e mesmo que Ansem tivesse que enfrentar o rei dos macacos, ele estava confiante de que poderia vencê-lo. Portanto, ele não precisava temer ir atrás deles. Ansem queria ver o que eles estavam fazendo atrás da cachoeira. Ao alcançá-lo, Ansem descobriu que havia uma caverna atrás da cachoeira. Ele examinou a entrada e não conseguiu ver nada. Todos os vestígios dos macacos haviam desaparecido. A própria Bauer parecia curiosa e perguntou, papai, onde estão os macacos? Tenho certeza que os veremos em breve. Ansem entrou na caverna com cautela, um pouco preocupado por estar caindo em uma armadilha. Mas nada aconteceu. Ele caminhou pelas cavernas por 3 quilômetros e, mesmo assim, não conseguiu encontrar os macacos. A caverna também estava escurecendo. Ansem também não conseguia mais ver o rosto de Bauer. Ele tinha sua Dongxuan aura ativa e, por mais que tentasse encontrar uma criatura, não havia nada. Havia apenas o preto. Ansem manteve a mão na parede da caverna enquanto avançava e pensou consigo mesmo. O que os macacos estão fazendo aqui? Existe algum tesouro de algum valor? Talvez. Com o pensamento do tesouro passando por sua mente, a empolgação de Ansem por esse caso foi renovada. Onde quer que ele fosse, havia apenas um caminho. Os túneis da caverna eram lineares e não havia bifurcações ou caminhos ramificados. Como tal, ele não precisava se preocupar em se perder. Ele caminhou mais 16 quilômetros naquele lugar e começou a se perguntar se chegaria ou não ao fim. Independentemente de onde ele estivesse, a montanha era grande demais para seu próprio bem. Ele pensou. De repente, ele viu uma luz à sua frente, o que lhe trouxe uma alegria que há muito havia sido vencida. Segurando Bauer com força, ele correu em direção à luz. Era uma saída e, acelerando, Ansem saiu correndo. Diante dele havia um vale. Havia incontáveis macacos brincando naquele vale, e através dos verdes verdejantes daquela extensão, havia lindas árvores. São plantas genéticas, eu me pergunto. Ansem olhou para as árvores e, após uma breve varredura, Ansem pôde detectar a força vital de cada uma. Eles eram de fato todas as plantas genéticas. Muitas das árvores estavam maduras e havia muitos frutos crescendo em seus galhos. Os macacos estavam se empanturrando com as frutas suculentas, mesmo agora enquanto ele olhava. Incrível! Tantas plantas com forças vitais realmente altas. Eu certamente ganhei o jackpot hoje. Ansem queria correr para a frente e reivindicá-los para si mesmo. E até mesmo Bauer estava se contorcendo com as mãos estendidas, obviamente querendo comer a fruta.
Não seja precipitado. Ainda não temos certeza se podemos comê-los ainda. Ansem segurou Bauer com força, observando as reações dos macacos enquanto comiam a fruta. As plantas genéticas pareciam estranhas, admito. Como tal, ele estava um pouco hesitante em começar a comer a fruta que seus ramos ofereciam. As plantas genéticas possuíam frutas, mas era isso. Não havia flores nem nada do tipo, e foi por isso que Ansem achou estranho. Ansem, apenas com os olhos, podia ver pelo menos uma centena de plantas genéticas. Mas nenhuma dessas plantas cresceu armas, almas de bestas ou criaturas. Nem mesmo espíritos. Só havia frutas. Os macacos também não eram seletivos quanto à fruta que queriam. Eles apenas pegaram a fruta mais próxima e continuaram comendo. Bauer não podia esperar mais e escapou das garras de Ansem. Ela se arrastou até a árvore mais próxima e a escalou. Ela pegou uma das frutas e comeu. Capítulo 1002. Vale Místico. Bauer sentou-se em um galho da árvore com uma fruta nas mãos. Então, ela deu uma grande mordida. Muito suco escorria da fruta e exalava uma fragrância agradável. Bauer comeu a fruta inteira em mais algumas mordidas. Então ela lambeu os lábios e imediatamente foi para outro. Ela subiu ainda mais na árvore e coletou o máximo que pôde carregar. Ela encheu a cara com fruta, dizendo o tempo todo: "Papai, venha comer a fruta." Desanimado, Ansem pensou consigo mesmo: se eu pudesse ser tão despreocupado. Infelizmente para mim, tenho que lidar primeiro com os macacos. Ansem não estava com vontade de comer, e havia pelo menos 1000 macacos com os olhos fixos em Bauer enquanto ela mastigava a comida. O rei macaco apareceu, e depois que a notou, gritou com ela em sua língua simiesca. Todos os macacos começaram a pular de excitação. O rei macaco estava brilhando em azul e saltou em direção a Bauer. Ansem imediatamente agarrou o Bauer da árvore e ativou sua Dongxue Aura. Mas desta vez, o rei macaco parecia imune aos efeitos sufocantes do sétimo sentido. Ele veio diretamente para Ansem, sem pausa ou confusão. Precisando de um chute extra, Ansem ativou Jadisum Força e Longo Livre para acelerar e fugir do ataque. O rei macaco era incrivelmente poderoso e, se Ansem não usasse o seu modo de espírito super rei, ele não tinha certeza se sairia vitorioso. Ansem era muito mais lento que o macaco, como já havia sido estabelecido. Mas ele teve a sorte de ter as árvores genéticas por toda parte. Eles eram basicamente sagrados para os macacos. E a última coisa que o rei dos macacos queria fazer era destruir aquelas árvores em um tumulto. Reconhecendo isso, Ansem foi capaz de usar as árvores para proteção. Bauer engoliu o último pedaço de fruta que havia coletado e parecia inchada. Ela se reclinou nos braços de Ansem, satisfeita, sem se preocupar com a horda de macacos furiosos. Abaixando-se e zigue-zagueando, Ansem estava sendo perseguido por todo o lugar pelo rei macaco. Eles correram pelo vale por um longo tempo. Mas então, Ansem tropeçou em uma jarra de vinho feita de jade. Metade do pote estava no solo, e apenas a borda e a tampa estavam expostas acima da terra. A razão pela qual se destacou para Ansem, e porque o jarro de vinho era mais curioso, era o fato de ter 10 metros de altura. Ele não conseguia imaginar que tipo de ser usaria para servir vinho para si. Será que humanos ou espíritos residem aqui? Eu me pergunto. Se ele tivesse que adivinhar, Ansem pensou que provavelmente pertenceria a um espírito. Ele não achava que os humanos pudessem usar uma jarra de vinho de 10 metros de altura antes que ele pudesse admirá-lo mais. Porém, o rei dos macacos estava se aproximando. Na hora certa, Ansem evitou o ataque. Mas quando ele fez isso, ele notou uma tigela de pedra gigante no chão. Isso também chocou Ansem. Eram itens curiosos e, no entanto, estavam todos meio afundados no chão. Havia um caldeirão de 40 metros de altura na área também. Estava todo enferrujado, mas também havia vários amassados na área. Foi estranho. Tudo na área era significativamente maior do que deveria ser, e até mesmo o menor copo tinha alguns metros de altura. Ansem se perguntou há quanto tempo eles estavam aqui, mas os sinais indicavam que era muito tempo. Todas as mercadorias estavam cobertas de pó. Os itens também foram feitos de jade ou cobre. E enquanto os itens de jade estavam indo perfeitamente bem com o passar do tempo, o cobre não estava indo tão bem. As peças de cobre haviam enferrujado e estavam claramente em estado de decomposição. Ansem percorria toda a extensão do vale, de ponta a ponta. Ele não conseguiu detectar a presença de um único humano ou espírito ali, mas agora ele estava preso. Ele havia se encurralado em um canto, que provou ser um beco sem saída, e ele não tinha saída. O rei macaco ainda o perseguia e se aproximava. Ele veio para Ansem com velocidade alucinante, brilhando com uma luz azul o tempo todo. Ansem saltou no ar,
desejando voar para cima e acima do macaco raivoso. Mas o rei macaco saltou e tentou atacar Ansem. Felizmente para Ansem, ele era adepto de manobras aéreas e foi capaz de desviar no ar para escapar do punho do macaco. Ao fazer isso, ele gritou para o macaco: "Ah, Chunky Kong, eu posso voar. Aposto que você não pode fazer isso." O rei macaco não parecia zangado. No entanto, parecia feliz e um sorriso se formou em seu rosto. Parecia que o macaco agora estava rindo de Ansem. Havia claramente algo errado e Ansem sentiu isso. Mas mesmo com sua Dongxuan aura ativa, ele não conseguia sentir o que havia causado a aura de desconforto. Tendo quase saído do vale em fuga, Ansem sentiu como se tivesse batido em uma parede. Parado repentinamente, ele caiu de volta com Bauer. Ele reativou seu voo e se esquivou do rei macaco, que veio para um ataque de acompanhamento. Ansem manteve sua posição, mas não conseguiu ver o que havia parado repentinamente seu voo anterior. Olhando para cima, não havia nenhuma parede ou objeto embaçado com o qual ele pudesse ter esbarrado acidentalmente. Ansem voou até onde atingiu algo sólido, mas desta vez foi devagar. Ele sentiu como se estivesse entrando em contato com uma parede invisível e, quando estendeu a mão para tocá-la, ela o repeliu. Que tipo de poder criou esse obstáculo invisível e celeste? Ansem tentou sair do vale por outra parte do céu, mas encontrou os mesmos resultados lá. O tempo todo, o rei macaco continuou atacando enquanto Ansem se esquivava. Já estava acontecendo há algum tempo, porém, e ele sabia que não poderia continuar por muito mais tempo. Ansem decidiu voltar para o túnel pelo qual havia entrado no vale, mas, estranhamente, ele havia desaparecido. Ele sucou onde acreditava que a caverna havia estado, e o poder de seu golpe foi desviado de volta para ele. Havia muito poder naquele punho, e Ansem acabou sangrando. Puta merda. Onde diabos eu fui parar? O que é este lugar? Capítulo 1003. A fruta. O rei macaco azul veio rapidamente por trás. E Ansem decidiu que já estava farto dessa provação. Ele parou de se esquivar e simplesmente ativou seu modo espírito super rei. Estrondo. Ansem deu um soco no rei macaco com uma força tremenda, que o jogou para trás em um rolo. Inesperadamente, pousou perfeitamente. O golpe atingiu o punho do macaco, e o único dano que o golpe causou foi fazer com que a mão da criatura se machucasse e inchasse. Esta foi uma surpresa desagradável. Seu modo de espírito super rei abriu seu primeiro bloqueio de gene. Mas seu nível de condicionamento físico era muito maior do que o de uma criatura de sangue sagrado. Para o rei dos macacos quase não se incomodar com o ataque de Ansem, ele não conseguia imaginar quantos bloqueios de genes próprios ele havia aberto. O modo de espírito do super rei de Ansem estava sempre com um pavio curto. Se ele tivesse uma chance, não poderia perder um único segundo. Ele teve que eliminar seu oponente antes que o tempo acabasse. Mas, estranhamente, o rei dos macacos estava começando a fugir novamente e Ansem não conseguiu alcançá-lo. Quantas fechaduras genéticas esse cara abriu? Ansem desativou seu modo de espírito super rei. Ansem sabia que não seria capaz de alcançar o macaco, então achou melhor economizar um pouco de força. O rei macaco parecia assustado com Ansem. Surpreendentemente, ele parou, então simplesmente o observou de longe. O rei dos macacos ordenou aos outros macacos que o seguissem, o que os fez recuar de Ansem. O pior que fizeram foi dar uma olhada maldosa para os intrusos do vale, enquanto acatavam a ordem de seu rei. Foi uma sorte para Ansem que o rei dos macacos fosse um tanto covarde. Ser incapaz de vencer o rei dos macacos com seus 10 segundos de modo de espírito do super rei teria deixado Ansem em uma situação terrível. Com o vale agora praticamente livre de macacos, Ansem decidiu explorar um pouco a área. As únicas coisas dignas de nota ali, além das árvores, eram os pratos enormes e utensílios de cozinha. Nenhum deles era particularmente especial ou extravagante na aparência, e pareciam bastante práticos e toscos. Fossem o que fossem, eram feitos à mão, com certeza. Ansem não queria perder muito tempo pensando sobre esses itens agora. Após a luta, ele percebeu que estava com muita fome. Ele comeu algumas das frutas vermelhas que Bauer havia consumido, para encher a barriga vazia. Eles tinham um sabor doce e refrescante. Não é de admirar que ela ame essas coisas. Eles têm um sabor muito melhor do que a fruta sem sementes que você pode comprar na Aliança. Ansem comeu uma fruta inteira. Super King Self Spirit Gene mais um. Ansem ficou chocado ao saber que uma única daquelas frutas poderia fornecer um ponto geno próprio. Yaxa só conseguiu cultivar uma árvore do Rei Demônio, cujo fruto também forneceu um ponto geno próprio. É possível que todas essas árvores sejam tão abundantes quanto os frutos da árvore do Rei Demônio. Ansem, sem poupar tempo, correu para pegar outra fruta.
Super King Self Spirit N mais um. Depois que Ansem comeu o próximo, ele ouviu o mesmo anúncio. Ele raramente tinha sido tão feliz. E essa fruta que eles podem fornecer o mesmo. Ansem pegou uma fruta amarela, que ele tinha visto alguns macacos consumirem antes. Quando Ansem comeu esta fruta, ele ouviu o anúncio tocar novamente. Ele estava tonto como uma colegial. Se eu comer todos eles, quantos pontos de autogeno posso receber no total? Aposto que uma fração deste vale seria suficiente para suprir minhas necessidades de pontos geno. Ansem, deleitando-se com a excitação, começou a mastigar todas as frutas que pôde. Infelizmente para ele, não era uma super criatura e sua barriga tinha limite. Depois de 10 frutas, ele estava empanturrado e não conseguia mais comer. O que mais desapontou Ansem, porém, foi que depois de comer 3 das frutas vermelhas, seus pontos não aumentaram mais. Parecia que consumindo a mesma fruta 3 vezes, e recebendo um ponto de autogeno a cada vez, ele não conseguia mais. Ainda assim, há uma grande variedade de frutas aqui no vale. Mesmo se eu pegasse 3 de cada, ainda poderia ganhar algumas centenas de pontos geno. Ansem não ficou nem um pouco desapontado, pois ainda havia muito para conseguir. Depois que Ansem estava cheio, ele decidiu procurar uma maneira de sair da área. As encostas do vale eram altas e íngremes, e o céu estava bloqueado por uma força invisível. Ele estava preso. O rei dos macacos e os macacos ainda estavam na região, mas não ousaram provocá-lo. Na verdade, parecia que os próprios macacos também estavam procurando uma saída. Depois que os macacos comeram a fruta, seus corpos pareciam se transformar e se tornar mais fortes. Mesmo os macacos sarmentos e esguios estavam começando a se fortalecer e se parecer com o rei. O rosto de Ansem ficou terrível quando ele percebeu isso. Além do mais, parecia que o rei dos macacos havia acabado de encontrar este lugar em vez de morar lá, como Ansem havia suspeitado inicialmente. Se eles não soubessem como sair, ele ficaria preso lá com eles. E por mais observação de seu comportamento, suas suspeitas foram confirmadas. Os macacos ficaram maiores. Eles ainda não eram do tamanho de um rei, mas estava claro que haviam aberto algumas fechaduras genéticas. Ansem fazia questão de comer o máximo de frutas que pudesse, sempre que o espaço fosse recuperado dentro de seu estômago. Em pouco tempo, ele alcançou o 3º nível do modo espírito super rei. Seu poder não aumentou muito, mas houve uma melhora na extensão do talento. Ansem convocou seu cavaleiro desleal, Meolt Golden Growler, e os fez comer o que podiam. Após o consumo da fruta, cada um experimentou algumas mudanças. Depois disso, porém, Ansem estava determinado a encontrar uma saída. Tinha que haver uma maneira de escapar do vale. Ele só tinha que encontrá-la. Mas a força mística que protegia o local provou ser formidável demais e protegeu a terra ali. Ansem não conseguiu nem criar uma fenda em uma rocha com um golpe poderoso. Ansem percebeu que o próprio tempo também era bastante rígido no vale. Parecia que o tempo estava parado ali. As árvores pararam de crescer. A fruta madura não caiu no chão, e a fruta não madura ficou como estava. Este vale é um lugar estranho. Ansem estava um pouco confuso com o lugar em que se encontrava, mas parecia que, até que a caverna se revelasse novamente, ele não iria a lugar nenhum. Ele também percebeu que não poderia entrar em contato com Moment Queen. Era como se tais conexões fossem interrompidas pelos poderes do vale, isolando-o. Capítulo 1004. 3 anos. Preso ali no vale, sem preocupações imediatas, Ansem estava entediado e não tinha nada para fazer. Além de conversar com Thorn Baron e cuidar de Bauer, ele passou todo o seu tempo praticando o Sutra do Pulso de Sangue. Talvez fosse porque ele tinha muitas frutas, a velocidade com que ele podia praticar havia aumentado muito e ele desbloqueou o próximo bloqueio de gênio em poucos dias. Seu Sutra do Pulso de Sangue estava se desenvolvendo muito rapidamente, mas o mesmo não pode ser dito do Dong Xuan Sutra. Ansem interrompeu sua prática do Dong Xuan Sutra para se concentrar totalmente no Sutra do Pulso de Sangue, por enquanto. E isso era tudo o que ele podia fazer. Por mais chato que tenha sido, pelo menos foi benéfico para seu crescimento pessoal. Quando estava um pouco exausto, porém, reservava um tempo para investigar o vale e examinar a cerâmica um pouco mais de perto, e talvez até ver se conseguia descobrir uma pista ou encontrar uma solução para seu dilema. Mas os itens que estavam espalhados pelo vale não tinham marcações ou sinais reveladores de seus antigos proprietários ou fabricantes. Sem nenhuma pista a seguir, Ansem parecia permanecer para sempre na estaca zero. Houve, no entanto, um item que ele encontrou que era interessante. Era uma placa quebrada que havia sido totalmente enterrada sob o solo. Ele avistou um macaco fazendo xixi nas proximidades. Ele cavou um buraco e fez seu trabalho e, quando terminou,
Ansem notou o canto da placa fragmentada que o macaco havia cavado inadvertidamente para atender ao chamado da natureza. Imperturbável com o xixi de macaco, Ansem foi descobrir o resto e desenterrar tudo. A placa era grande, como tudo no vale. Tinha 10 metros de largura e 2 metros de altura. O texto na tabuinha foi escrito em uma linguagem humana antiga, da qual Ansem tinha pouco conhecimento. A única palavra que ele conseguiu decifrar foi a palavra Knock. Foi uma sorte que Ansem uma vez teve tempo para se educar sobre línguas antigas. Se não tivesse, teria passado o texto como rabiscos sem sentido. HMM. Esta é uma linguagem humana antiga. Essa coisa foi criada por humanos. Ansem ficou chocado com a descoberta que fez. Na palavra batida, Ansem notou que havia uma mancha de sangue. Era uma visão melancólica de se ver. Ele então olhou para o artesanato do tabulete. Ele não conseguia adivinhar quais ferramentas foram usadas para esculpir e gravar os caracteres antigos, mas o trabalho era notável. Foi tudo muito tranquilo. Também era forte e, mesmo que Ansem esgotasse todo o seu poder no tabulete, era provável que ele não pudesse quebrá-lo. Ele provavelmente nem seria capaz de deixar uma marca. Além dessa curiosidade que ele encontrou, nenhum outro item que ele viu no vale tinha palavras gravadas neles. Ansem e os macacos ainda estavam presos lá e, sem dia ou noite, era impossível determinar quanto tempo havia se passado. Ansem continuou sua prática e as coisas correram muito bem. Com seu nível de condicionamento físico de 1500, ele conseguiu abrir 6 de seus bloqueios genéticos do Sutra do Pulso de Sangue. Ele também fez questão de comer muitas frutas também. Quando sua autocontagem de pontos Genom atingiu uma soma de 900, parecia tornar-se significativamente mais difícil de aumentar. Não importa que fruta ele comesse, ele não poderia aumentar seus pontos de autogênio. Tanto quanto ele poderia dizer, ele havia maximizado. Até mesmo Turbaron se serviu do fruto daquele vale, e seu desenvolvimento avançou bastante. Ela conseguiu abrir 9 fechaduras genéticas. Os macacos azuis também se saíram bem. Todos pareciam ferozes guerreiros primatas. Eles eram assustadores. Mas como todos estiveram juntos no vale pelo mesmo tempo, presos, eles se tornaram amigos. Todos eles estavam no mesmo barco, e ambas as partes reconheceram que não havia necessidade de piorar as coisas mantendo suas hostilidades. Sem ciclo de dia e noite para marcar a passagem do tempo, Ansem fez questão de não perder o calendário. Ele contou as horas que passaram em sua cabeça, e toda vez que a contagem chegava a 24, ele marcava. Pode não ter sido o calendário mais preciso, mas tinha que estar bem próximo. Eles estiveram lá por muito tempo. Muito tempo. Ansem acreditava que todos estavam presos naquele vale por 3 anos. Seu Sutra do Pulso de Sangue estava no 9º nível. Não houve avanço com seu modo de espírito Super Rei. Ainda estava em 900 e Ansem ainda não conseguiu ganhar mais pontos por isso. Infelizmente, sua condição física ainda estava estagnada em 1500. Seus pontos de sangue sagrado e Super Geno não aumentaram nem um pouquinho. Ainda assim, o fato de ele ter conseguido abrir tantos bloqueios de genes com um nível de condicionamento físico tão baixo foi uma conquista notável e extremamente rara. Mas mesmo com 7 bloqueios de genes abertos, o corpo de Ansem não conseguiu suportar o aumento de força que forneceu. No entanto, o modo espírito do Super Rei não teve esse efeito negativo. Então, Ansem foi capaz de usar isso tão livremente quanto pôde. Com todos os seus bloqueios genéticos abertos, Ansem poderia usar o modo espírito do Super Rei por pelo menos uma hora inteira. Se ele usasse por tanto tempo, porém, Ansem precisava de uma semana inteira de descanso para se recuperar antes de poder usá-lo novamente. Depois de 3 anos, Bauer ainda era o bebê que sempre fora. Mas Ansem entendeu que seu ciclo de vida pode ter sido diferente do de um humano típico. Nesse dia, como costumava fazer, Ansem deu um passeio por todo o vale. Ele fazia isso todos os dias, tentando detectar a menor diferença no lugar, que parecia estar parado no tempo. E ao longo dos 3 anos, não houve uma única mudança. Isto é, exceto pela fruta que todos comeram. As árvores estavam nuas e o vale parecia sombrio e morto, após 3 anos de ocupação do local. Se eles não encontrassem uma maneira de deixar o vale logo, havia a possibilidade de uma revolta símia, e Ansem e os macacos acabariam lutando novamente. Mas neste dia, quando Ansem se aproximou de onde antes ficava a entrada do vale, ele ficou sem fôlego. Ansem quase chorou de alegria. A parede plana, que havia bloqueado seu retorno antes, agora conduzia a um túnel. Era exatamente a mesma que ele havia atravessado para chegar ao vale 3 anos atrás. Depois de 3 longos anos, estamos livres. Bauer, venha.
Podemos deixar este lugar. Ansem correu para Bauer e a pegou o mais rápido que pôde. Ele temia que a caverna desaparecesse. Ele devolveu Thornbaron ao Self Soul e chamou os macacos, dizendo: vamos, vamos. Podemos ir. Ansem não sabia se eles entenderam ou não. E ele também não se importava em ficar e descobrir. Ele correu de volta para o túnel o mais rápido que pôde. Enquanto corria pelo túnel escuro, o rugido de uma cachoeira começou a ecoar ao seu redor. Quando a luz literal no fim do túnel cumprimentou os olhos de Ansem, e o som daquela cachoeira acariciou seus ouvidos, Ansem sentiu vontade de chorar. Nos últimos 3 anos, ele se tornou muito mais forte e avançou consideravelmente. Mesmo assim, parecia que ele havia passado o tempo na prisão. Ele havia sido despojado de toda a liberdade. Agora, ele havia recebido aquela liberdade de volta. E aquela sensação ecoava por cada célula de seu ser. Ansem correu pela cachoeira e voou para o céu com Bauer nas mãos. Ele subiu e subiu, atirando através das nuvens. Ansem está de volta. Capítulo 1005. Equipe em fuga. Nas encostas daquela montanha, um grupo de pessoas viajava. Era uma mistura de jovens e velhos, e havia cerca de 200 pessoas no total. Eles estavam lentos em desordem e, após uma inspeção mais detalhada, muitos ficaram feridos. Alguns ficaram mais gravemente feridos do que outros. Muitos perderam membros inteiros. Foi uma cena horrível. Tio Sam, vamos conseguir? Uma jovem perguntou a uma pessoa idosa, enquanto ela cavalgava um unicórnio. Sim, estamos. O velho respondeu com absoluta certeza. Eles eram superadores, vindos do abrigo do Deus do Vento. Eles já foram incrivelmente fortes, e um deles até abriu 8 bloqueios de genes. Eles conquistaram abrigos reais por anos. Mas esse legado foi derrubado com a chegada de um espírito poderoso. Milhares de pessoas morreram no cerco repentino e apenas 200 sobreviveram. O homem que abriu 8 fechaduras genéticas e muitos outros bravos guerreiros ficaram para trás para deter o espírito que os atacou. Eles deram suas vidas para que outros pudessem escapar. Mas fugir para a selva não era garantia de segurança para ninguém. Muitas vezes era um destino mais cruel. E esta montanha não era um lugar onde alguém pudesse se refugiar. Este era um lugar que nem mesmo um exército de espíritos ousaria ir. Então as chances de sobrevivência do pequeno grupo eram quase nulas. Mas essas pessoas não sabiam disso. Ainda assim, eles permaneceram cautelosos, tanto quanto estavam cansados. Era uma terra estrangeira e eles tinham que manter vigilância. Mesmo que cruzassem a montanha com sucesso, não havia garantia de que pastagens mais saborosas os aguardavam do outro lado. A área além da montanha provavelmente também era controlada por espíritos. Sem nenhum lugar específico para onde correr e sem nenhuma ideia do destino que os aguardava em breve, tudo o que podiam fazer era ceder aos caprichos de seus pés. Eles viajaram sem destino em mente, em uma simples fuga dos horrores atrás deles, em uma esperança desesperada de que não haveria mais nada pela frente. Lin Wenwei não perguntou novamente. Por mais gentis que fossem as poucas palavras de seu tio, ela apenas hesitara em aceitar a verdade do que provavelmente aconteceria. Ela queria pelo menos um pensamento reconfortante, mas suas reservas estavam vazias e não havia consolo. A sobrevivência de algum deles estava agora nas mãos inconstantes do destino. Depois de mais 2 dias de passagem difícil, eles encontraram mais do que uma boa quantidade de criaturas. Mais 2 pessoas caíram em batalha com eles, e eles ainda estavam no que poderia ser considerado o sopé da montanha. À medida que se aprofundavam, eles sabiam que monstruosidades mais cruéis logo apareceriam. Cuidadoso, temos movimento para a esquerda, disse alguém, o que chamou a atenção deles ali. Prepare-se para a batalha. Tio Sam se reuniu, cujo nome real era Lin Yi. Após seu comando, o silêncio tomou conta do ar novamente. Então vieram os sons de farfalhar. Aproximava-se cada vez mais. O suor e o medo sufocavam os corações daqueles que esperavam que qualquer animal imundo surgisse e os atacasse. Uma sombra começou a se formar na folhagem e, com as armas em punho, eles se prepararam para lutar. Mas quando essa sombra se aproximou, a figura escura começou a tomar forma. Era uma pessoa. Estranhamente, era um homem de 20 anos com a pele mais lisa do que a de qualquer jovem loura. Se não fosse pelo rosto viril da pessoa e corpo forte e largo, ele poderia muito bem ser confundido com uma mulher. Quando viram outra abordagem humana, o alívio conquistou seus corações. Alguém gritou: "O que há de errado com você? Você deve ficar com a equipe. Ele não é um de nós. E como pode existir um bebê aqui, no santuário do terceiro deus?" Quando Lin disse isso, o calor do alívio evaporou em um puxão repentino. Seu nervosismo foi amplificado mais uma vez. As pessoas perceberam que não reconheciam este homem,
e um bebê estava dormindo chupando o dedo. A visão os enervou. Os humanos não podiam entrar em um santuário antes dos 16 anos de idade. Só a morte os esperaria, se tentassem. Se isso fosse verdade, como alguém poderia sobreviver lá? Mate ele. Ele não é humano, e isso é um truque. Quando uma pessoa comandava isso, arcos eram erguidos e apontados para a figura sombria. Não atire. O homem com um bebê em um braço ergueu o outro com a súplica. Renunciem a essa língua bifurcada e poupe-nos de qualquer mentira que desejem conjurar. Ataque esse demônio perverso. Com essas palavras, as flechas foram encaixadas e as cordas foram puxadas. Os refugiados estavam nervosos e tinham todo o direito de estar com essa pessoa aparecendo do nada, de posse de um bebê estranho. Eles lutaram para acreditar que fosse um ser humano real. Pare, ele é um de nós. Lin Weiwei saltou de seu unicórnio e parou a enxurrada de flechas que estava prestes a ser disparada. Um de nós? Você nem o conhece. Alguém perguntou. Eu o conheço. E se você não consegue reconhecer sua aparência, então seu nome é um que você certamente deve conhecer, disse Lin Weiwei. Você está certo. Você sabe quem é esse homem? Lin ele perguntou, já que ninguém ousava baixar seus arcos. Este é o genro do presidente Ji, Ansem, disse Lin Weiwei. Lin Weiwei era tia de Lin Fen. Eles se conheceram há muito tempo, em uma conferência realizada pelas 4 famílias de Lin, Shui, Ji e Yong. Ele é Ansem. Lin ele perguntou, incrédulo. Pergunte a ele, se você não acredita em mim, disse Lin Weiwei com sarcasmo. Antes que Lin pudesse perguntar, Ansem quebrou o silêncio. Ele perguntou, irmão Wei, como está Lin Fen? Um barril de alívio tomou conta de Lin e foi imediatamente reconfortante para ele saber que essa pessoa conhecia Lin Weiwei e Lin Fen, que ainda estava no santuário do segundo deus. Nada mal. Mas agora não é hora para bate-papo ocioso. Importa-se de me dizer por que está aqui, na montanha fantasma, e de onde nos santuários veio esse bebê? Lin Weiwei perguntou. Todos ainda estavam em estado de alarme. Então acendeu um passo à frente para ser mais amigável e aliviar um pouco da tensão da atmosfera. Uma criatura me perseguiu até aqui enquanto eu estava caçando. Ah, e não é um bebê de verdade. É um animal de estimação humanoide. Ainda estou crescendo. Ansem sorriu. Ansem queria dizer algo mais, mas um grito repentino irrompeu da frente do time. Foi um miserável pedido de ajuda, e quando eles se viraram para olhar, viram um superintendente queimando em cinzas. Capítulo 1006. 3 dias. 3 anos. Um monstro apareceu nas encostas à frente, envolto em fogo. Um homem, que estava olhando na direção de Ansem, de repente foi incendiado. Ansem franziu a testa com a visão, mas achou uma sorte ter tropeçado no grupo antes que uma crise se abatesse sobre eles. Agora, ele tinha a oportunidade de provar seu valor e remover qualquer sombra de dúvida que eles tivessem de que ele poderia não ser quem dizia ser. Mas antes que Ansem pudesse se mover, Lin Weiwei o puxou e disse, por favor, tenha cuidado. Posso ajudar, respondeu Ansem. Proteger-se é a melhor coisa que você pode fazer por enquanto, disse Lin Weiwei, antes de começar a correr em direção ao monstro. Ansem queria dizer a ela, eu posso matar essa coisa. Tire suas mãos de mim. Mas antes que ele pudesse, ela e os outros em sua companhia avançaram para matar a criatura. Lin era um lutador bastante talentoso e havia aberto 7 fechaduras genéticas com uma habilidade que se alinhava ao elemento vento. Ninguém parecia feliz ao derrubar aquela fera. Eles ficaram chateados ao perceber que haviam perdido tão repentinamente um companheiro de equipe e amigo, alguém que já havia sofrido tanto. Ansem falou com eles um pouco, e quando eles acreditaram nele, eles o aceitaram em seu rebanho. Irmão Weiwei, qual é a data? Fui perseguido por alguns dias, então temo ter perdido a noção da data e hora, perguntou Ansem. Quando Ansem saiu da caverna que levava ao vale em que estava preso, ele emergiu em uma terra que nunca havia visto antes. Por mais estranho que fosse, os macacos também não o seguiram. Depois de decolar voando acima das nuvens, quando ele desceu, a montanha havia sumido. Por mais que tentasse, não conseguia encontrar a mesma montanha. E durante sua busca, ele tropeçou em Lin Weiwei e seu povo. Ela disse a ele que seu abrigo acabara de ser destruído por um espírito feroz e eles estavam em busca de um novo lugar para ficar. Ansem perguntou se eles já tinham ouvido falar da Floresta Tornantes, mas eles olharam para ele sem expressão. Ninguém sabia de tal localização. Hoje é o 7º. Disse Lin Weiwei. Era comum as pessoas não saberem a data. Qual ano? Ansem perguntou. É o ano 25, mês de março. Lin Weiwei achou estranho ele ter perguntado isso. Tem certeza que é dia 25? Ansem perguntou, com olhos selvagens. Embora não houvesse mudança na luz do dia durante sua estada no vale,
A presença constante do sol e do céu azul pode ter sido apenas uma ilusão. E mesmo que tivesse calculado mal o tempo decorrido, não seria tão desajeitado a ponto de confundir 3 dias com 3 anos. Mas Lin Weiwei disse a ele que era o 25º ano e ele havia perseguido o rei dos macacos no dia 4 de março. Não havia como ele ter estado ausente por apenas 3 dias. Não tenho idade suficiente para não lembrar o ano, disse Lin Weiwei. Ansem ficou pasmo e sem saber o que dizer. Para ele, estar desaparecido há apenas 3 dias foi um grande choque. Aquele vale deve ter tido algum controle sobre o fluxo do tempo. O tempo ainda estava lá e o macaco conseguiu acelerar o tempo. Deve haver alguma conexão lá, Ansem se perguntou. O mistério do que ocorreu naquela montanha intrigou muito Ansem. Era um enigma que ele queria resolver. Então ele se perguntou quem ou o que era responsável pela mudança no tempo ali. Ansem nunca tinha ouvido falar de um poder que pudesse ter um efeito tão radical no fluxo do tempo. Lin Yi fez algumas perguntas a Ansem. Ele disse a eles que tinha vindo da floresta Torn, o que decepcionou a todos. Temos que seguir em frente. Precisamos cruzar esta montanha fantasma e encontrar um novo lugar para nos estabelecermos, disse Lin Weiwei. Os espíritos eram fortes, mas também as supercriaturas. Além da montanha, as terras eram divididas como reinos, domínios governados por espíritos ou supercriaturas. Se eles chegassem a um lugar sem espíritos, eles poderiam se abrigar em um abrigo espiritual. Ansem seguiu. Ele havia aberto 9 bloqueios de genes, mas sua condição física era baixa. Se ele tivesse que ir para a guerra, não teria chance de competir contra supercriaturas e reis espíritos. Eles encontraram muitas criaturas na estrada, aquelas que Ansem desejava ajudar a combater. Mas cada vez Lin Weiwei o puxava de volta na crença de que ela o estava protegendo. Eles só encontraram criaturas mutantes, de qualquer maneira. E aqueles foram mortos em um piscar de olhos. Lin Weiwei sabia que Ansem tinha acabado de se tornar um superador. Então ela acreditava que ele era fraco. Por considerá-lo um amigo, ela se sentiu compelida a protegê-lo também. Quanto mais avançavam pela montanha, mais fortes as criaturas se tornavam. A equipe parou após o 4º dia de viagem. Uma floresta verde se estendia à frente deles, uma que parecia uma extensão infinita. As árvores mais próximas pareciam chopos de folha prateada. As árvores ali crepitavam e estalavam com um relâmpago verde. Se você os tocasse, seria dolorosamente eletrocutado. Eles se perguntaram se deveriam ou não ter se aventurado sob os galhos de um local tão curioso. As árvores relâmpago estavam espaçadas a alguns metros de distância. Então se todos viajassem juntos e algo ruim acontecesse, eles estariam em grande perigo em meio a uma confusão. Mas sendo incapazes de retornar pelo caminho que vieram, não parecia que eles tivessem muita escolha. Então, eles tinham que continuar. Todos se aventuraram sob o dossel daquela floresta com cuidado. Eles desmontaram de suas montarias, não querendo correr o risco de tocar nas árvores. Quando soprava um vento forte, fazia cócegas na eletricidade das árvores e produzia muitos estalos. Algumas folhas carregadas de raios caíram dos galhos acima e sobre um superador que estava imóvel devido a ferimentos graves sofridos em uma luta anterior. Ele gritou enquanto seu sangue fervia e fumaça subia de sua cabeça. As folhas não o mataram, felizmente, mas isso deixou o grupo duplamente cauteloso com as árvores em seu caminho. Capítulo 1007. Momento de vida ou morte. Se continuarmos assim, com certeza encontraremos nosso fim. É melhor voltarmos, disse um superintendente, implorando para que eles fossem embora. Outro superador vomitou e outros caíram em lágrimas ou gritos, com medo das árvores assassinas que os cercavam. Retornar? Voltar e ir para onde? Lin lhe perguntou. De volta ao abrigo do Deus do Vento, o homem respondeu. Lin Weiwei respondeu com raiva. Você esqueceu o que aconteceu lá? Foi conquistado por um espírito. Seria suicídio retornar. Se assinarmos um contrato, talvez eles não nos matem. O homem disse desesperadamente. Todos olharam para Lin Yi, pensando da mesma maneira. Seja qual for o caminho que seguiram, sua sobrevivência não foi garantida. Mas em meio às árvores mortais que os cercavam, fazer um retorno rastejante ao abrigo para se colocar aos caprichos de um espírito de repente parecia uma opção mais atraente do que antes. Se tivessem certeza de que havia um santuário em algum lugar adiante, continuariam. Mas apenas o desconhecido guiava seus passos, e esse era o nexo de todos os seus medos. Lin Weiwei também pensou em se render aos espíritos. O que lhes ocorrera não era uma anomalia. Na verdade, tais conquistas eram uma ocorrência frequente. Cada um deles teve a sorte de desovar em um abrigo humano, de qualquer maneira. E o que você diz? Lin ele olhou para cada um deles agora, fazendo a pergunta. Quando ele o fez, cada um abaixou a cabeça de vergonha pelo que desejava fazer. Tio Sam,
Se houvesse um abrigo humano à nossa frente, nós iríamos. Mas não sabemos do que nos espera, proclamou tristemente um homem de meia idade. Tio Sam, podemos realmente atravessar a montanha fantasma. Mal começamos nossa ascensão e alguns de nós já foram mortos. Se monstros estão à espreita, especialmente aqui entre essas árvores, lutar contra eles seria loucura. Nós certamente não podemos competir. As pessoas começaram a discutir entre si, expondo seus raciocínios, mas isso pouco fez para mudar as coisas. As pessoas estavam começando a se afastar e voltar. Ninguém mencionou seu desejo de se render ao espírito que os havia roubado de sua casa, mas sua intenção era clara. Todo mundo tem controle de seu próprio destino. Escolher viver ou morrer não é um privilégio frequente, mas neste dia, acredito que cada um de vocês recebeu essa escolha. E isso não é algo que eu possa decidir por você. Você pode cruzar uma linha tênue entre a vida e a morte em meio aos traiçoeiros desconhecidos à frente ou retornar acreditando que garantirá sua sobrevivência, embora como escravo de um novo e cruel mestre. Lin deu outro olhar para cada membro de seu grupo cansado e de coração partido e continuou dizendo: não vacilarei em minha determinação de manter meu destino. Vou continuar a percorrer este caminho e todos são bem-vindos a juntarem-se a mim. Eu preferiria morrer devido a uma má decisão que tomei a me submeter aos caprichos de um espírito insensível. Você não vai voltar? Algumas pessoas perguntaram em estado de choque. Não esquecerei os sacrifícios feitos por nossos aliados caídos. Eles que corajosamente nos permitiram escapar do abrigo. Não permitirei que as suas mortes sejam em vão, afirmou Lin com orgulho. Cada um dos soldados tinha uma expressão complexa. Ninguém queria ser levado como escravo, mas não viam uma existência feliz pela frente. Ambas as opções estavam envoltas em escuridão. Toda a vida é preciosa. Comande seu próprio destino e não estará sujeito ao meu julgamento. Faça o que achar melhor com esta única vida que possui. Lin ele sorriu. Eu estou indo com você. Prefiro morrer com orgulho do que choramingar baixinho como Toerag de algum espírito, disse Lin Weiwei, enquanto se aproximava para ficar ao lado de Lin. Ansem começou a caminhar até Lin Weiwei também. Mas ela o deteve e disse: você deveria voltar com eles. Jian Han está esperando por você. E essa estrada é muito perigosa para alguém tão verde quanto você. Ansem não honrou seus desejos desta vez. Ele continuou caminhando e disse: se eu voltar, acho que o espírito não vai me permitir usar um teletransportador. As palavras de Ansem assustaram alguns dos superadores, que não haviam percebido completamente o quão miseráveis e privados de liberdade seriam, com o espírito presidindo-os. Alguns dos que ainda estavam em cima do muro decidiram se juntar à linha depois de ouvir isso. Outros, sem dizer uma palavra, lançaram um último olhar para as árvores fétidas ao seu redor e se viraram para sair. Embora Ansem fosse forte, ele não podia prometer liderá-los com segurança. Como tal, ele não disse uma palavra. Vamos compartilhar nossos recursos igualmente e, então, seguiremos caminhos separados, disse Lin solenemente. Você é uma boa pessoa. Lin Weiwei ficou realmente surpreso por Ansem ter decidido segui-los. Lin Weiwei sempre pensou que Ansem era um ser humano decente, devido aos elogios dados por Lin Fen. Mas ver seu coração estoico em pessoa era algo completamente diferente. Ela tinha realmente gostado dele. Para muitos superadores, essa foi uma decisão difícil. Essas escolhas nunca foram fáceis, mesmo para as pessoas mais fortes. E Ansem, novo como era, conseguiu sem vacilar. Ansem queria dizer a ela que, com seu poder, ele sobreviveria mesmo que o resto deles morresse. Mas ele segurou a língua. Agora não era a melhor hora para ferir seus sentimentos. Ao ver as pessoas empacotando e organizando suas coisas antes de seguirem caminhos separados, ninguém parecia confiante na decisão que estavam tomando. Vamos, disse Lin Yi, depois de respirar fundo. Lin Yi começou a andar na frente, sabendo que era o líder. Ele tinha que ser firme em sua determinação e não mostrar um único sinal de arrependimento. Ele tinha que ser um pilar de sustentação para todos aqueles que o seguiam. Afinal, um líder não poderia liderar se não soubesse para onde estava indo. Os membros de seu bando se entreolharam e depois se adiantaram para segui-lo, sob a maldade cruel que manchava as árvores daquela floresta. Usando sua Dongshu Aura, Ansem examinou a área. Ele precisava permanecer alerta, tanto para seu próprio bem quanto para o deles. Ansem, quando você vai se casar com Yan Han? Lin Weiwei fez esta pergunta alegre a Ansem, ao ver as expressões sombrias que estavam coladas nos rostos de todos os outros em sua companhia. Depois que essa aprovação terminar, acho que será a hora certa, respondeu Ansem. Lin Weiwei queria dizer outra coisa, mas Ansem disse de repente: cuidado, um grupo de criaturas está vindo para cá. Todos ficaram chocados com o anúncio repentino, mas quando olharam com cuidado,
Puderam ver o brilho de uma sombra que sugeria que algo estava vindo para eles. Capítulo 1008. Wolfpack. Lin Weiwei e seu povo olharam confusos através da escuridão. E Ansem não disse mais nada. Não demorou muito para o rosto dela mudar e exclamar: Ansem está certo. Muitas criaturas estão se aproximando rapidamente. Lin ouviu o barulho de patas no chão da floresta, ficando mais alto à medida que as criaturas se aproximavam deles. Ele ficou surpreso ao saber que Ansem os havia notado 10 segundos antes dele. Ele já havia aberto os 7 bloqueios de Gênese. Para Ansem ter uma consciência melhor, ele deveria ter um número maior desbloqueado. Como tal coisa era possível, ele não conseguia adivinhar. Lin Weiwei olhou para Ansem com choque agora também. Ela ficou tão surpresa quanto Lin Yi, ao saber que Ansem foi mais rápido em perceber a ameaça que se aproximava. Os vagabundos fantasmas estavam se aproximando e o som de passos agora podia ser ouvido por todos eles. Atingidos pelo nervosismo, os lutadores invocaram suas almas bestiais e começaram a suar. Eles não sabiam o que estava por vir e não sabiam como se sairiam quando a batalha começasse. Logo, uma sombra verde cintilou através da vegetação rasteira próxima. Um par de olhos esmeralda olhou para eles do escuro. Mais sombras bruxuleantes apareceram, e suas silhuetas delineadas pelas rachaduras verdes e estalos de eletricidade. Papai, eu quero brincar com os gatos, confessou Bauer, batendo palmas com súbita exuberância. Eles não são gatos, Bauer. Eles são lobos. Ansem tinha um sorriso irônico, ao determinar que as formas eram de lobos à espreita. Ansem atribuiu o interesse de Bauer pelas figuras de animais ao seu gosto por luzes brilhantes. Os outros não estavam tão relaxados quanto Ansem e Bauer. Havia pelo menos 300 daqueles lobos verdes, mas felizmente eles não pareciam muito fortes. Ainda assim, o meio ambiente não favoreceu os humanos. Nesta floresta perigosa, as próprias árvores podem ser consideradas inimigas. Uma vez que os lobos atacassem, eles teriam que tomar cuidado, e seria muito perigoso sair correndo. Se eles batessem em uma árvore, seriam incinerados e mortos de uma maneira assustadoramente dolorosa. Rugido. Um lobo relâmpago lançou um raio de eletricidade em uma pessoa da equipe, que foi rapidamente repelido com um punho em chamas com fogo. Pang! Fogo e eletricidade colidiram no ar. O bloqueio foi bem sucedido, mas o homem teve que dar vários passos para trás para manter a guarda. Todos estavam agora muito alarmados com a violência repentina. O homem que desviou o raio se chamava Shen. Ele não era o mais forte do grupo, mas havia desbloqueado 5 bloqueios de genes e sua condição física era de pouco mais de 1500. Embora tenha conseguido repelir o ataque, não foi um desvio perfeito. Os lobos eram fortes, ao que parecia, e Ansem apostou que eram criaturas de classe mutante. O lobo que atacou parecia idêntico aos outros em sua matilha, e isso disse a Ansem uma coisa: eles eram todos a mesma força. Eles eram todos da classe mutante. O grupo de humanos era um coletivo forte, mas eles dificilmente poderiam enfrentar os 300 lobos que apareceram para mastigá-los em pedaços. O lobo na frente uivou e eles pularam em direção a Ansem. Ansem estava feliz que isso iria acontecer e pensou consigo mesmo: finalmente, é minha hora de brilhar. Estou ficando cansado de Weiwei me fazendo parecer um noob. Como ela pode ter a audácia de me fazer parecer um noob? Ansem arregaçou as mangas, pronto para lutar. Mas antes que ele pudesse fazer um movimento, Lin puxou uma espada longa e gritou para os céus. Um momento depois, 2 dos lobos estavam mortos e alguns feridos. O golpe daquela espada longa foi rápido e cruel. Choramingar, choramingar. Os lobos recuaram. Os feridos se afastaram mancando enquanto choramingavam. Lin Yi ficou encantado ao saber que era poderoso o suficiente para matá-los. Por melhor que isso fosse para ele, ele temia que sua equipe não estivesse à altura da tarefa e não conseguisse repelir os invasores. Então ele decidiu avançar e atacar antes que os lobos pudessem retaliar. Ele queria que os lobos soubessem que sua passagem não deveria ter sido perturbada, e eles não eram uma companhia de viajantes para se mexer. Os lobos certamente estavam assustados. Apesar de seu visível medo e apreensão, no entanto, eles pareciam determinados a não partir. Lin pensou em tentar fugir com seu povo, mas de repente, um uivo mais alto soou. As árvores ao redor deles estremeceram com relâmpagos que iluminaram o céu em resposta a esse anúncio. Todos olharam na direção de onde veio o uivo e viram um gigante lobo azul empoleirado em uma rocha. Relâmpago azul brilhou ao redor dele quando seu uivo terminou. O rosto de todos caiu em miséria. Eles poderiam ter matado as 300 criaturas mutantes e estavam confiantes o suficiente para tentar. Mas quando o lobo alfa apareceu, essa confiança evaporou, deixando-os a tremer de medo. É uma criatura de sangue sagrado.
Ansem franziu a testa. Ele não tinha medo de lutar com uma criatura de sangue sagrado, mas não tinha certeza de como seria lidar com um lobo alfa de sangue sagrado. Muitos lobos alfa eram inteligentes, e se os humanos não pudessem matá-lo rapidamente, eles teriam muitos problemas para seguir em frente. Ansem uma vez encontrou um rei raposa de sangue sagrado no santuário do primeiro deus. Ele foi capaz de controlar toda a sua tribo de raposas, e lidar com isso foi uma tarefa monumental para Ansem. Quando os lobos subordinados souberam que estavam sendo apoiados por seu alfa, seu medo desapareceu. Com os corações renovados pela coragem, eles pularam para frente. Voem, seus idiotas. Vou chamar a atenção deles, Lin ordenou, enquanto corria em direção aos lobos com a espada na mão. Ele estava determinado a derrubar aquele alfa. Capítulo 1009. O Wolfpack tornou-se estúpido. Ansem olhou para Lin com grande respeito. Ele sabia que provavelmente nunca mais veria o homem, mas admirou sua disposição de dar a vida e afastar os lobos para que o resto pudesse escapar. Ansem não acreditava que ele próprio pudesse realizar um ato tão corajoso e altruísta. O lobo alfa olhou com desdém para eles. Ele reconheceu o estratagema e uivou, ordenando aos lobos que ignorassem o velho e fossem direto para Ansem. O lobo alfa olhou para o próprio Lin e, ao fazê-lo, a luz azul ao seu redor aumentou de intensidade. Lin ele sabia que seria incapaz de matar o lobo alfa com um golpe. Ele só queria chamar a atenção de todos os lobos para ele, para que seu povo pudesse fugir. Ele não esperava que o rei lobo alfa fosse tão inteligente. No entanto, o rei lobo sabia que não deveria comandar seus filhotes em qualquer lugar perto de Lin e sua espada desembainhada. Lin queria correr de volta agora e ajudar seu povo contra a legião de lobos. Mas antes que pudesse, o rei lobo saltou da rocha e disparou um raio azul contra ele. Vendo todos os lobos mutantes vindo em sua direção, os rostos das pessoas mudaram. Eles sabiam que as coisas tinham tomado um rumo terrível. Mate o máximo que puder, Lin Weiwei ordenou, antes de correr sem medo para enfrentar os lobos na batalha. Xiu e o resto seguiram sem demora, submetendo-se bravamente ao combate penoso. Dê-me uma chance de atuar. Ansem abriu seu Dong Xuan Sutra e usou para acabar com todos os sentidos dos lobos da área. Enquanto Ansem estava no vale, ele praticou principalmente o Sutra do Pulso de Sangue. Quando ele alcançou o 9º nível e não havia mais progresso a ser feito, ele voltou sua atenção para o Dong Xuan Sutra. Com ela, conseguiu chegar à 4ª divisão. A 4ª camada, infelizmente, não sufocou o 8º sentido dos outros, como Ansem acreditava que poderia. Tudo o que fez foi aumentar o raio das outras habilidades que ele já era capaz de realizar. Foi bastante decepcionante. Isso não quer dizer que Dong Xuan Aura era ineficaz. No entanto, ao ser lançado, Ansem transformou todos os lobos sedentos de sangue em parentes caninos de galinhas sem cabeça. Eles começaram a se debater sem rumo, sem saber o que estava acontecendo ou o que poderiam fazer. Infelizmente, embora funcionasse maravilhosamente na legião de lobos menores, não era forte o suficiente para debilitar o rei lobo. Isso significava que o rei lobo, assim como o rei macaco, havia aberto seu 8º sentido. Lin Weiwei acreditava que estava entrando em uma última batalha valente, onde provavelmente cairia. Mas, de repente, os lobos na frente dela perderam o foco. Eles permaneceram vacilantes no lugar, como se estivessem espaçados. Os humanos inicialmente acreditaram que isso era um esquema dos lobos, mas quando eles avançaram com seu armamento, os lobos falharam em evitá-los. Eles foram capazes de matar os lobos com facilidade, e parecia não haver nada que os lobos pudessem fazer para se proteger. Os lobos agiram como se tivessem sido roubados de seus cérebros. Parecia que eles nem sentiam dor, e todos eles apenas ficaram parados, permitindo-se serem mortos. Alguns dos lobos estavam nervosos e cuspiram raios. Mas esses raios acabaram atingindo seus aliados e os incinerando. Ansem foi se juntar à matança de lobos mutantes, mas sentiu que era desnecessário. Sua contagem de pontos mutantes havia atingido o limite. Então era inútil para ele fazer isso. Quando todos os seus sentidos foram bloqueados, sua visão e audição também foram bloqueadas. O sentido do tato deles também estava desativado, e isso significava que eles não podiam sentir dor. Os lobos estavam se deixando matar, ou assim parecia. E rapidamente, 30 dos Blinters foram abatidos. Embora os humanos no campo não tivessem certeza do que estava acontecendo, eles ficaram encantados. Independentemente, Lin ele estava em êxtase. Quando o rei lobo percebeu que algo estava errado com seus subordinados, ele uivou para reuni-los. Mas os lobos, é claro, não podiam ouvir nada. Eles ficaram parados, tentando manter o equilíbrio, ou andaram em círculos sem rumo. Vendo os lobos serem ceifados com facilidade,
O Rei Lobo decidiu fugir de cena. Apesar da perda dolorosa, sua velocidade era incrivelmente rápida e conseguiu desaparecer de vista em pouco tempo. Lin voltou para se juntar a seus aliados e, lado a lado com Ansem, começou a trabalhar para matar todos os lobos que uma vez tentaram comê-los. Ao todo, o grupo conseguiu matar pouco mais de 100 dos demônios peludos. Felizmente para muitos dos que estavam atrás, eles conseguiram se afastar e ter suas vidas poupadas por pura sorte. Esses lobos são retardados, Xiao disse. Todos pareciam felizes. Depois de fugir de casa e temer por suas vidas por semanas a fio, foi tremendamente bom matar seus inimigos sem se preocupar. A adrenalina deles estava bombeando, e sua fúria assassina explodiu. Eles caçaram criaturas de sangue sagrado juntos no passado, mas essas lutas eram extremamente difíceis. Eram longos e cansativos, e era preciso ter cautela o tempo todo. Cortar e cortar inimigos sem pensar, matar despreocupadamente. Foi uma experiência alegre. Tio Sam, o que aconteceu com aqueles lobos? Lin Wei acreditava que foi Lin quem fez isso. Mas Lin balançou a cabeça, indicando que também não sabia o que havia acontecido. Lin olhou para Ansem. Então, ele conhecia bem seu povo e sabia de todas as habilidades que possuíam. A única pessoa que ele não conhecia bem era Ansem. Além do mais, Ansem de alguma forma conseguiu detectar a presença dos lobos que se aproximavam antes mesmo que ele pudesse. Ansem, você fez isso, não foi? Lin lhe perguntou. Ansem assentiu e disse, sim. Posso extinguir 6 de seus sentidos. Ansem não ousou dizer que poderia bloquear 7 deles. Isso teria causado um grande choque nas pessoas. Lin Wei estava prestes a dizer que não poderia ter sido Ansem, pois ele havia acabado de se tornar um superador. Mas agora, ela estava sem fôlego. Ela mal podia acreditar. Todos agora olhavam para Ansem de uma maneira diferente. Não é de admirar que o presidente Ji permita que você se case com a filha dele. Você salvou todas as nossas vidas aqui. Lin lhe deu um tapinha no ombro de Ansem. Bom trabalho, irmão An. Xiao deu-lhe 2 polegares para cima. Lin Wei olhou para Ansem como se ela não o conhecesse. Pequeno Sensei, por que você não me disse que poderia fazer algo assim? Lin Wei perguntou a Ansem, o que o fez se sentir estranho. Felizmente para ele, ela não estava brava e não se sentia como se tivesse sido insultada. Capítulo 1010. Minha hora de brilhar. A Floresta do Raio não era o tipo de lugar onde alguém pudesse manter longas discussões. Após uma breve conversa, eles ouviram lobos uivando à distância. Quando os sons diminuíram, as árvores relâmpago pareciam reagir como se uma mensagem estivesse sendo retransmitida, passada de árvore em árvore. Xiao e os outros ficaram nervosos com a visão e tristemente perceberam que suas provações poderiam não ter acabado. À distância, os lobos sobreviventes rondavam na vegetação rasteira e observavam os viajantes. Venha e lute conosco, se você ousar. Seus uivos não vão adiantar nada. Xiao estava irritado, e sua observação constante o deixou com coceira. Ele não pôde deixar de soltar insultos para eles. Vamos apressar nossa passagem e deixar esta floresta assim que pudermos, disse Lin Wei. Não tenha medo. Não há necessidade de ser. Se eles se aproximarem, tenho certeza de que nosso amigo Ansem reativará seu modo de retardo, disse Xiao. Falar só vai nos atrasar. Nós deveríamos nos apressar. Eu só abri meu quarto gênio Look. E se houver criaturas de sangue sagrado entre eles, meus poderes não serão tão eficazes. Será uma má notícia, se tivermos que enfrentar os lobos de sangue sagrado, disse Ansem. Mas é apenas um rei lobo. E é apenas sangue sagrado. Xiao soltou uma risada calorosa. Eles continuaram andando pela floresta e avistaram mais e mais lobos se acumulando nas margens de sua visão. Havia dezenas de olhos afiados e brilhantes observando-os. Alguns os seguiram por trás, outros estavam na frente. De vez em quando, todos uivavam. Oh não! Deve haver pelo menos 1000 deles ao nosso redor. Agora, disse Lin. Eles não viram o rei lobo, mas o número de lobos subordinados foi o suficiente para causar medo em seus corações. Xiao não disse nada agora, e os nervos de Lin Wei pareciam em frangalhos. As coisas não pareciam boas para o bando de viajantes. Se Lin tivesse Dong Shuan Aura, teria sido muito mais eficaz. Mas ele não o fez, e os sentidos de Ansem eram os melhores do grupo. Isso significava que ele era o único que tinha que permanecer mais alerta. E Ansem sabia que o número de lobos ao redor deles era maior do que a estimativa de Lin. Havia, de fato, 2.300 lobos latindo por seu sangue. Embora não houvesse criaturas de sangue sagrado, era um número assustador até mesmo para a pessoa mais forte pensar em competir. Aqueles lobos com certeza parecem famintos. Por favor, permaneça vigilante. Quando Lin disse isso, o rei lobo de sangue sagrado se revelou. Antes que eles pudessem reagir, porém,
Mais 4 reis-lobos apareceram. Cada um deles veio de uma direção diferente, cercando-os por todos os lados. Eu em minha boca grande. Sheo desejou poder retirar o que havia dito e não incitar mais ira dos lobos ao provocá-los. Mesmo que Ansem pudesse lidar com as legiões de lobos mutantes, a força combinada dos reis-lobos de sangue sagrado estava fora de seu alcance. Os 5 reis-lobos uivaram em uníssono e, depois disso, todos os lobos minores começaram a correr em direção ao grupo com um apetite voraz. Ansem rapidamente extinguiu seus sentidos, para uma reencenação do que havia ocorrido antes. Pá, tão burro. Eles não aprenderam nada. Sheo tentou aliviar o clima, mas ao contrário da última vez, os lobos não pararam e vagaram sem rumo. Eles pareciam reagir melhor à sua deficiência e avançavam em um ritmo decente. Pang! Um lobo entrou em contato com uma árvore relâmpago, que o sacudiu. Dos galhos acima, muitas folhas começaram a cair. Oh não! Lin, ele gritou. Era uma nova tática. Os lobos avançaram sem pensar para bater nas árvores e fazer chover na floresta aquelas folhas eletrizantes. O relâmpago dançou de folha em queda livre e cintilante. Todos sacaram uma arma e tentaram cortar as folhas antes que pudessem tocá-las. A cada conexão de uma folha a uma arma, as folhas explodiam em um fogo de artifício de eletricidade. Foi uma visão assustadora. As folhas eram como chuva, e uma folha bastava para feri-lo tão gravemente que você não conseguia mais levantar uma arma. Esses lobos são espertos, disse Lin Wei, enquanto seu espírito esperançoso começava a afundar. Com um sorriso irônico, Ansem respondeu, eu subestimei a astúcia deles. Não deveria me surpreender que eles tenham encontrado uma solução para nosso truque inicial. Lin, ele estava destruindo as folhas do ar como um louco, e sem ele lá, eles não teriam sobrevivido à chuva de folhas por tanto tempo. Os lobos não cederam em suas batidas nas árvores. E à medida que mais e mais folhas partiam de seus galhos, muitos lobos decidiram correr para os lutadores e fazer o que podiam em combate corpo a corpo. É a minha vez de brilhar. A pele de Ansem começou a ficar vermelha, como se ele fosse um ser feito de sangue. Suas pupilas negras ficaram vermelhas, com muitos anéis emergindo dentro. As pupilas de Ansem logo tinham 7 desses anéis, indicando que seu sutra de pulso de sangue tinha 7 bloqueios de genes ativos. Ele só tinha uma aptidão de 1500. Se ele ativasse seu 8º bloqueio de gene, não seria capaz de durar muito e provavelmente acabaria danificando seu próprio corpo. Ansem executou a arte Hypergeno Phoenix, e seu corpo explodiu em um braseiro vivo de chamas selvagens. O fogo também não era mais preto. Devido ao efeito do sutra do pulso de sangue, o fogo parecia diabolicamente vermelho. Foi assustador.